Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje é sobre o desaparecimento da Alanis Maria. Ela desapareceu quando estava na igreja e todo o processo de investigação levou sim a uma pessoa, então esse caso teve sim uma solução. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar o like, vai me ajudar muito. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Alanis Maria Laurindo tinha 5 anos na época do caso, que foi em 2010. Ela era filha da Patrícia Laurindo, que trabalhava como auxiliar de dentista, e do Adailton Oliveira. A família morava no Ceará, exatamente em Fortaleza, um lugar muito bonito, não muito longe das praias, um ótimo lugar para se passear e viver algumas aventuras. Foi neste lugar que aconteceu o nosso caso de hoje. E de acordo com os amigos e familiares, a Alanis era uma menina muito doce, muito feliz, inteligente, amava brincar de boneca e era muito apegada à sua mãe. Quando a Patrícia engravidou da Alanis, foi uma gravidez bem difícil porque foi de risco, mas depois que ela nasceu, correu tudo bem, veio com saúde e chegou para unir as famílias, tanto da Patrícia quanto do Adailton. Os três moravam na casa da avó materna, todos viviam de uma forma bem humilde, mas se dedicavam bastante. A Patrícia e o Adailton todos os dias saíam para trabalhar e a avó cuidava da Alanis. Eles frequentavam a igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica em um bairro conhecido chamado Conjunto Ceará. E era um local, gente, tranquilo, as pessoas ficavam à vontade para conversar no portão de suas casas, as ruas sempre tinham pessoas caminhando de um lado para o outro, mas mesmo com tudo isso, não impediu de acontecer um crime. Eu vou contar uns detalhes que é muito importante nesse caso, porque essa igreja tem um pátio que fica ao redor dela e é cercado com muros, só que não entrava carros, somente pessoas. E esse pátio, gente, basicamente servia como atrativo para as crianças, porque enquanto os pais estavam na missa, ouvindo o que o padre estava falando, as crianças iam para esse pátio brincar. No dia 7 de janeiro de 2010, era um dia muito tranquilo para a família, eles começaram a se preparar para irem a essa igreja, inclusive a Alanis. E como eu contei para vocês, tem o pátio onde as crianças ficavam brincando, só que nesse dia não tinha tantas crianças e os pais da Alanis deixavam ela brincar no pátio, mas ela ficava mais perto da porta da igreja e ela não saía do campo de visão da mãe. Só que nesse dia, quando a mãe dela olhou, ela tinha desaparecido. Até aí, gente, ok. Porque se tinha esse pátio, ela poderia ter ido mais para o outro lado. Então a mãe dela, nesse momento que ela não viu a Alanis, ela já se levantou da missa e foi procurá-la. Ela olhou em todos os lugares possíveis, no pátio, ao redor da igreja, só que ela não encontrou a Alanis. Nesse momento ela voltou para a igreja e avisou o seu marido o que estava acontecendo. Foi tão nítido o desespero da Patrícia que o padre interrompeu a missa e liberou os fiéis, as pessoas, para irem procurar a Alanis. Só que ninguém encontrou nada. Foi a partir desse momento, gente, que eles avisaram a polícia, só que mesmo assim, eles não terminaram com as buscas continuaram, mas nesse momento também, eles viram as crianças que estavam brincando perto da Alanis para perguntar se eles sabiam de alguma coisa. Essas crianças contaram o seguinte: um homem usando uma camiseta de um time de cor vermelha e de calça jeans estava na entrada da igreja, exatamente no portão. A Alanis se aproximou dele e os dois saíram juntos. As crianças deram a descrição desse homem e até mesmo algumas pessoas disseram ter visto um homem com aquelas roupas, só que não deu em nada. As buscas se estenderam na madrugada com a ajuda de muitos voluntários. Naquele momento a polícia estava tratando como sequestro. No dia seguinte, a família já tinha espalhado por todos os lugares fotos da Alanis para ver se alguém sabia de alguma coisa e entrasse em contato com a família. Infelizmente, assim como os outros casos que já contei para vocês aqui no canal, a família recebeu diversos trotes de pessoas falando que estava com a Alanis, e já é difícil estar em um momento como esse, sem saber o que aconteceu, e vem pessoas do nada para atormentar ainda mais.
A polícia começou a fazer uma investigação e descobriram uma testemunha, uma mulher que tinha uma barraca de lanches que trabalhava em outro bairro perto de um ponto de ônibus. E nesse bairro tinha um terreno que parecia mais um matagal e era um local muito afastado. E essa mulher viu um homem entrar nesse local com uma menina, ele ficou lá por alguns minutos e saiu de lá sozinho. Essa mulher ainda disse que esse homem comprou um bolo dela e ela questionou ele sobre a menina que estava com ele. E ele disse que era uma sobrinha e que tinha levado ela pro pai. Essa mulher ela só entrou em contato com a polícia porque as características da menina e as roupas desse homem batem com a divulgação. Com o testemunho recebido, a polícia foi até o local fazer uma busca e depois de algumas horas encontraram a Alanis morta e o pai reconheceu o corpo e confirmou ser de sua filha. A polícia também coletou o DNA do corpo da Alanis. Para a família foi um choque. Teve alguns detalhes que a mãe não ficou sabendo e ela precisou tomar alguns calmantes. E quando ela despertou, gente, praticamente já era o velório da sua filha. Então realmente foi muito difícil. O próximo passo da polícia era descobrir quem era esse homem, por que ele fez tudo isso e como ele conseguiu atrair a Alanis sem que as pessoas pudessem perceber. Com isso, foi espalhado o retrato falado dele conforme a testemunha que falei para vocês e das crianças. Já no velório da Alanis, teve muitas pessoas, a igreja ficou lotada, muitos abraçavam a família falando palavras de conforto, mas teve uma situação que chamou muita atenção. Um homem se aproximou do caixão, ele parecia estar muito triste, chegou até a falar com a família perguntando se estava doendo muito aquela situação. Ele também estava bebendo muito, porém todos o ignoraram porque era um momento muito triste e eles queriam ficar fechados com suas dores. Então, de uma forma muito delicada, eles afastaram esse homem e a cena ficou gravada na cabeça da família, só que eles focaram no enterro. As pessoas ficaram muito indignadas com esse caso, cobravam da polícia agilidade para encontrar a pessoa que cometeu esse crime e a partir que os dias iam se passando, a polícia recebeu denúncias anônimas que foi investigado, mas não deu em nada. Foi feita uma força-tarefa para resolverem esse caso, tanto que vários órgãos se juntaram, também departamentos de polícia, eles estavam com um único propósito e um único objetivo: quem cometeu esse crime. Por causa de uma denúncia anônima, eles chegaram em um suspeito que já tinha passagem pela polícia por estupro. Localizaram o suspeito, que de forma amigável foi até a delegacia, mas disse que era inocente e contou que sabia quem era o culpado. Era o seu próprio irmão. Com isso, ele ficou preso e a polícia foi atrás do seu irmão. Somente, gente, no dia 12 de janeiro que conseguiram localizar o homem através de uma outra denúncia. A polícia foi até o terminal do Siqueira, o lugar onde disseram que ele estava, e mesmo resistindo e tentando fugir, ele foi preso. O nome desse homem é Antônio Carlos dos Santos Xavier, conhecido como Cazim. Ele disse à polícia que sequestrou a menina, mas ele recebeu apenas ordens de uma outra pessoa. Contou que a família da menina tinha uma dívida alta com essa pessoa que o contratou, mas ele afirmou que não abusou nem matou a Alanis. Quando a polícia questionou o nome do homem que o contratou, ele disse que não poderia dizer, porque se ele falasse qualquer coisa, a namorada dele poderia sofrer as consequências por ele ser um X9. É lógico que a polícia foi verificar essas informações, falaram com a namorada dele, que na verdade é ex-namorada, ou seja, ela não sabia de nada, e disse que se separou dele por ele ser muito abusivo. Nesse meio tempo, descobriram que o Antônio era fugitivo da polícia porque estuprou uma menina de 5 anos em 2000, condenado a 23 anos de prisão. E essa criança teve um caso parecido com o da Alanis, porque ele sequestrou essa criança, levou até um matagal, onde abusou e bateu muito nela. O Antônio pensou que a criança estava morta e jogou a criança em um canal próximo, mas os moradores encontraram a criança viva. Ele disse que foi o responsável por esse crime e afirmou que fez outras vítimas, todas com idade entre 5 a 9 anos de idade. Na época, ele chegou a ser transferido para uma unidade prisional de regime semiaberto, onde fugiu e em maio de 2008 cometeu outro abuso sexual antes de matar Alanis. Depois que saiu o resultado do exame de DNA, a polícia não teve nenhuma dúvida que o Antônio foi o culpado do crime. Vocês lembram do acontecimento do velório? Aquele homem bêbado que estava tentando falar com a família? Pois é, gente, era o Antônio. Assim que a família o viu, lembraram daquele episódio e nós só pensamos:
Quanta frieza e quanta audácia! Eu pesquisei um pouco sobre a vida do Antônio e encontrei que foi realizado um exame criminológico produzido por assistente social, psicólogo e psiquiatra, que apuraram que o Antônio foi violentado sexualmente por um vizinho aos 6 anos de idade, o que lhe provocou um trauma e revolta. Ele diz que a vida não tem lógica e que pretende acabar com ela. Mas esse laudo comprova que ele é uma pessoa que sofre com transtorno mental e também psicopatia. Mesmo assim, ele foi preso após 5 dias do assassinato e o delegado disse que ele é um homem que parece que não se arrependeu e tem um olhar frio, bem diferente. Após 7 meses em um julgamento de cerca de 7 horas, no dia 25 de agosto de 2010, o abusador e assassino foi condenado por homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver por um júri popular, a 66 anos e 5 meses de reclusão, conforme o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária, Antônio continua preso no sistema prisional do Ceará desde 2010 em regime fechado. A Patrícia atualmente disse ainda sentir o mesmo peso da perda de Alanis diariamente, mesmo sendo mãe de 2 filhos. Ela disse entre aspas: "Eu tive 2 filhos desde a morte dela e pensei que, ao ser mãe novamente, o vazio pudesse ser preenchido, a dor ia passar. Mas não, eu percebi que cada filho tem um lugar especial em você. Eu enxergo nos meus 2 filhos uma nova forma de encarar a vida, um motivo para viver. Porém, a falta e o vazio que eu sinto dela será para sempre. A perda de um filho é algo que nunca superamos. Eu tenho Deus em minha vida e Ele me dá forças para seguir. Mas a saudade vai passar só quando eu morrer." Fecha aspas. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um caso realmente muito triste, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!